Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. Prazer estar com vocês, queridas. Cássio, eu acho que a primeira pergunta para o pessoal entender do que se trata é o que é uma offshore e o que é um paraíso fiscal. Sim. Vamos lá. Primeiro, uma offshore é uma empresa lícita. É importante que se frise. As offshores são regulamentadas tanto internacionalmente como nacionalmente. E as offshores são empresas que nós chamamos ao portador. E por que elas são empresas ao portador? Em tese, o dono da offshore e o dono de todo o patrimônio que compõe a offshore é quem traz consigo o título de constituição da offshore. Então é um diploma que é expedido por um país onde há possibilidade da constituição da offshore, há possibilidade da inserção de dinheiro ou de outros bens nos quadros dessa offshore, independentemente de quem tenha sido o constituinte dessa offshore, o dono dela é quem carrega consigo esse certificado de criação da offshore. Importante nós frisarmos, elas, num primeiro momento, são lícitas. Quais são as dificuldades que nós temos numa offshore? Elas normalmente são criadas em paraísos fiscais. E o que são paraísos fiscais? São países onde a legislação tributária é mais liberal, liberal no sentido de serem cobrados menos impostos, no sentido de serem menos taxadas as empresas, e aí vem o lado nebuloso dos paraísos fiscais. Nos paraísos fiscais, há menos acesso à informação, há menos disponibilidade das informações relacionadas às empresas. Ou seja, os paraísos fiscais são prósperos para quem também objetive a lavagem de dinheiro, porque as informações dos titulares dessas empresas, dos bens que compõem essas empresas, dificilmente são partilhadas com outros países. Zé, está desligado o seu microfone. Ai, desculpa, gente. Em relação aos paraísos fiscais, como que eles tributam esse dinheiro que está lá? E depois uma outra coisa. O cara tem a portabilidade, quer dizer, não importa quem deposita nessa offshore, o dinheiro, ele é responsável pelo dinheiro que está ali. É isso, né? Exatamente. Eu vou começar pela sua segunda pergunta. Hoje nós temos o Pandora Papers, que são as investigações que levaram à descoberta da offshore do ministro Paulo Guedes e do ministro Roberto Campos, mas nós tivemos, há poucos anos atrás, não lembro exatamente quanto, o Panama Papers, que foi um escândalo. Inclusive há um filme na Netflix que retrata o escândalo da Panama Papers, e neste contexto foram descobertos vários donos de offshores, não por estas empresas estarem no nome deles, mas porque os escritórios de advocacia no Panamá, que eram responsáveis pela abertura destas empresas, tiveram seus dados vazados. O que esses escritórios faziam? Eles iam até o cartório no Panamá, faziam a abertura da offshore como se fosse no nome deles e entregavam esse título ao portador para o seu real dono, para os seus reais donos. Então é uma empresa ao portador. Quem carrega esse título, independentemente do nome que conste da certificação da offshore, é dono desta empresa. E é exatamente essa a grande facilidade do offshore, porque você tem uma empresa e uma série de bens sem que necessariamente ela conste do seu nome. O segundo aspecto é o aspecto tributário de todos esses paraísos fiscais. Há certas peculiaridades, há certas distinções entre eles. Existem até paraísos fiscais que não cobram nada a título de imposto. Então você mantém um patrimônio lá, você mantém uma empresa lá, você obtém ganhos
de qualquer natureza e não há incidência de nenhum tributo. A verdade é, independentemente dos paraísos fiscais cobrarem ou não cobrarem tributos, é óbvio que a situação tributária e as taxas tributárias, a carga tributária apresentada por eles é sempre muito melhor que a carga tributária dos demais países. Só uma comparação, o Panamá cobra 1% a título de renda. Aqui no Brasil nós cobramos 27,5%. Então, se nós fazemos uma conta, uma offshore deu um lucro de $1 milhão. No Panamá, você pagaria 1% sobre esse $1 milhão. No Brasil, você faria a conversão para o real e pagaria 27,5%. Agora, Cássio, bom dia. Mas, por exemplo, para você enviar um dinheiro para um outro país, você precisa pagar tributos também, né? Como que é essa? Porque eu entendi que você falou que a questão da transparência, que não é tão importante assim, ou pelo menos não se é exigido, e também você tem uma tributação menor. Mas o que faz um empresário abrir uma offshore num paraíso fiscal? Assim, e você falou também da questão da lavagem de dinheiro. É tudo isso que você falou? E também, quando um sujeito pega o dinheiro daqui, um empresário pega o dinheiro do Brasil e envia para lá, ele paga tributo ou é tudo por baixo dos panos também? Eu acho que a gente tem que segmentar. Existe a finalidade lícita desta remessa e dessa constituição do offshore, primeiro, por uma questão tributária, segundo, por uma questão de segurança fiscal, segurança monetária. Nós sabemos que no Brasil, nos últimos tempos menos, mas existe certa turbulência econômica. Não à toa, nos últimos 2 anos, houve uma desvalorização tão abrupta do real em relação ao dólar. A partir do momento que você mantém esse patrimônio lá fora, ele não está sujeito a essa desvalorização. Isso em relação à finalidade lícita. Quando nós pensamos nas finalidades ilícitas, nós pensamos no seguinte: há uma possível sonegação fiscal, porque você cria meios fraudulentos para deixar de pagar impostos ou pagar impostos a menor, e também há uma finalidade ilícita relacionada à lavagem de capitais. Você não declara para as autoridades brasileiras esses ganhos obtidos de forma ilícita e, consequentemente, você deixa o seu patrimônio blindado em relação a eventuais ações do Poder Judiciário ou das autoridades policiais. Em relação à sua segunda pergunta, Rose, como regra, a remessa de determinada quantia para o estrangeiro não está sujeita à tributação, como regra, num primeiro momento. Mas há necessidade de você informar que este dinheiro foi remetido lá para fora, e mais do que isso, há necessidade de você informar no seu imposto de renda às autoridades brasileiras todos os ganhos que você obtém lá fora. Porque mesmo os ganhos obtidos lá fora estão sujeitos à tributação interna, porque é uma forma de renda, seja essa renda obtida no Brasil, seja essa renda amealhada lá fora. Se você é cidadão brasileiro e declara imposto de renda aqui, você deve informar estes ganhos, porque eles eventualmente estarão sujeitos à tributação. E eles vão ser tributados no momento em que entrarem no país? É isso? Não necessariamente. Por mais que esses valores fiquem lá fora, você deve declará-los no imposto de renda, e se eles configurarem uma renda que você obtém no sentido da internalização destes capitais, ou até um acréscimo ao seu patrimônio, um acréscimo à sua renda, eles estão sujeitos à tributação. Eles estão sujeitos à tributação porque você é um cidadão brasileiro e você, como regra, recolhe imposto de renda no Brasil. Não é difícil nós nos depararmos com casos de pessoas que trocam a sua cidadania para outros países em virtude da situação tributária desses países. Vou citar o caso de um brasileiro, o Eduardo Saverin, que é um dos fundadores do Facebook.
Ele é brasileiro, ele era cidadão norte-americano. Quando foram vendidas as ações do Facebook, ele deixou de ser cidadão norte-americano e passou a ser cidadão brasileiro. Não, de algum... Não, de um paraíso fiscal. De algum paraíso fiscal, não lembro qual é agora, peço desculpas porque eu não lembro qual é, exatamente por isso, por conta de uma carga tributária menor. Então, ele já era cidadão brasileiro, cidadão norte-americano, ele optou pela cidadania norte-americana, ele já nasceu lá, salvo engano alguma coisa nesse sentido, e abriu mão da cidadania norte-americana em prol dessa cidadania, salvo engano, tailandesa, mas não tenho certeza. Bom, Acácio, olha, você falou então dessa tributação, mas isso me traz um dos enroscos aí em que está metido o presidente, ou o ministro da Economia, diferentemente do Roberto Campos, presidente do Banco Central, que me parece, por tudo que eu li, que ele está numa situação bem mais confortável do que o nosso ministro, né? E dentre os quesitos aí que colocaram o Guedes numa cama de arame, é a questão da reforma do imposto de renda, que vinha sendo tratada na Câmara e que já está lá no Senado, que ainda não votou, e que um dos pontos que tratava essa reforma era a tributação de dividendos, né? E foi considerado num momento, aliás, o próprio governo enviou esse projeto para a Câmara, para o Congresso, né, propondo que se tributasse os dividendos das offshores, né? E isso agora o pessoal está falando, isso daí foi um jabuti que colocaram, porque na verdade eles colocaram isso para o Congresso retirar e aí limpar a barra do Paulo Guedes, que tem offshore. É isso que está sendo dito agora. É isso que... E, na ocasião, o próprio Guedes, de fato, ele falou, é muito complicado, isso daí já está complicando, vamos tirar offshore. Como se ele não tivesse offshore, como se ele não tivesse nada. E eu quero acrescentar, Acácio, o que a legislação brasileira ela diz em relação a pessoas que têm cargos públicos, se elas podem ou não ter offshore fund. Sim. Vamos lá, eu acho que são alguns pontos. Primeiro, a diferença entre a situação do Paulo Guedes e do Roberto Campos. Ambos tiveram em algum momento offshores. Só que o Roberto Campos, quando assumiu a presidência do Banco Central, ele se desligou dessa offshore. O Paulo Guedes não. Mesmo o ministro da Fazenda, ele se manteve no quadro societário dessa offshore, com uma peculiaridade que torna as circunstâncias ainda mais graves. Ele, por mais que declarasse a titularidade dessa offshore no seu imposto de renda, ele não declarou as movimentações dessa offshore nesse período. Ele simplesmente disse que era dono de uma offshore, sem que ele indicasse os ganhos de capital dessa offshore, sem que ele indicasse as movimentações patrimoniais dessa offshore e assim sucessivamente. A segunda peculiaridade está relacionada, como a Rose bem ponderou, ao cargo que ele exerce. Ele é ministro da Economia, ministro da Fazenda. Toda a nossa política econômica, toda a nossa política fiscal é gerenciada por ele. E por conta desta, eu não diria num primeiro ilegalidade, mas imoralidade, surgem inúmeras suspeitas. A título de curiosidade, eu mencionei há pouco a mudança fiscal que nós fizemos e o real foi desvalorizado frente ao dólar. A offshore dele está dolarizada, o patrimônio está em dólar. Significa que neste período de 2 anos, ele teve um ganho diário de R$14 mil. E essa política econômica foi gerida por ele. Óbvio que eu não estou dizendo que ele fez isso propositadamente, mas nós constatamos ao menos uma imoralidade relacionada a isso. O segundo aspecto,
o código de ética, o código de conduta dos altos funcionários da Presidência da República, entre eles os ministros de Estado. No seu artigo 5º diz que todos os funcionários do alto escalão da Presidência da República e até dos escalões mais baixos que atuem em determinado setor que possa ser afetado pela atuação institucional deles, eles devem se desvincular ou da sua função pública ou dessa sua função privada. E o ministro Paulo Guedes não o fez. Ele continuou enquanto sócio dessa offshore, mesmo no período em que exercia e exerce o cargo de ministro da Economia e presidente do Conselho Monetário Nacional, e é responsável pelas decisões técnicas monetárias no nosso país. Tá difícil aí pro Paulo Guedes conseguir explicar esse enrosco, né, Cássio? Bom, já que a gente está falando de Paulo Guedes, ele foi convocado, ele e o presidente do Banco Central, ambos foram convocados a dar explicação na Câmara e também foram convocados a dar explicação, foram convidados a dar explicação no Senado. Qual é a diferença entre esses dois termos, convocados e convidados? A Câmara, a Câmara, que está com um grande número de deputados junto com o Bolsonaro, convocou. Quer dizer, ele terá de ir, ele não tem a opção de falar, olha, muito obrigado, eu declino o convite. Né? Geralmente ele não faz isso, mas é uma possibilidade. Ele poderia, no caso do convite, como é o caso do Senado. Agora, então, isso mostra uma situação assim muito constrangedora para o nosso ministro da Fazenda, e inclusive ontem foi horrível, porque houve uma discussão em torno da reforma tributária no Senado, não tem nada a ver com a reforma do IR, é uma outra reforma que está lá no Senado já há alguns anos tramitando, e ele teve que sair pela porta dos fundos para não responder a questões de jornalistas, logo ele que adora falar sobre reforma fiscal, que é uma das grandes, a reforma tributária, que é um aí dos grandes projetos, acho que de todos os governos que a gente vê a partir dos anos 2000. E o cara fugindo pela porta dos fundos. Assim. Cássia, eu não sei se você poderia nos responder, mas diante de todo esse cenário que a Zezé colocou, do ministro fugindo pelas portas do fundo, de tudo que você falou em relação às offshores e essa questão da imoralidade, muita gente já está pedindo e defendendo que ele entregue o cargo. Você acha que ficou insustentável a permanência do ministro da Economia no cargo diante dessa história toda que veio à tona? Eu acho que ele vem sofrendo o que nós chamamos no popular de um processo de fritura. Uma fritura externamente, por conta de todas essas circunstâncias, e uma fritura interna. A Zezé bem mencionou. Quando nós olhamos para a base de sustentação política do governo Bolsonaro, ele tem uma situação mais confortável na Câmara em relação ao Senado. Durante todo esse período, a Câmara mostrou ser mais favorável às medidas do governo que o Senado. Por mais que boa parte dos senadores, essa renovação no Senado tenha acontecido a reboque da Operação Lava Jato, mas a verdade é que eles nunca foram bolsonaristas, eles foram lavajatistas. E mesmo o Senado, que nunca foi tão, vou usar um termo chulo, mas nunca foi tão submisso a ele, o Senado fez um convite ao ministro para que ele, entendendo conveniente, compareça ao Senado e dê as suas explicações. Agora a Câmara, que durante todo esse período foi mais bolsonarista, o convocou no sentido de não dar margem a uma negativa. Caso ele não compareça, ele pode ser levado de forma compulsória ou até cometer um crime de desobediência. Então é muito provável que ele compareça à Câmara e apresente uma justificativa, ou
para não ser submetido a esse constrangimento, ele próprio deixe o cargo ou o presidente da República o demita em virtude dessas circunstâncias. Agora é muito mais uma construção política de evitar ou não este constrangimento do que mas você sabe que, eu não sei às vezes mas tudo que eu li, eu não vi ainda nenhum menor sinal de que ele vai entregar o cargo ou de que o Bolsonaro tomará uma decisão. Inclusive os assessores estão preocupados como ele vai responder, porque ele tem o pavio curto, vamos assim dizer, né? E ele pode entrar no embate com o pessoal da Câmara, da oposição da Câmara ou do Senado. Gente, Rose, eu acho assim, o Paulo Guedes, há muito tempo ele perdeu aquele ombro largo que ele tinha, né? E deixou de ser o posto Ipiranga, o cara que tinha carta branca na economia. Há muito tempo ele já perdeu isso daí. Tanto que bandeiras que ele defendia, do tipo teto de gastos, isso daí é uma coisa que hoje a gente já pode até falar, teto de gastos, a gente vê a história dos precatórios aí, nego dando tunga na lei para ver como é que faz o negócio, né? Então, eu pergunto para o Acácio, para o Centrão, que é extremamente fisiológico, para o Centrão, que entra agora numa disputa pelas eleições e a gente sabe como são as eleições. É conveniente deixar o Paulo Guedes sangrando? Assim ele vai ser mais maleável ainda do que eles já conseguiram com que ele fosse? Eu acho que a gente tem que extrair 3 informações disso. Primeiro, por mais que o presidente da República não tenha dado nenhum indicativo até agora, seja ele relacionado à manutenção, seja ele relacionado à exoneração, nós sabemos, e esse período de 3 anos já nos mostrou que o presidente por vezes toma decisões rápidas, decisões isoladas dentro do mundo dele, independentemente dos sinais externos, independentemente da pressão da Câmara, do Senado ou até da consulta daqueles assessores mais próximos. O segundo aspecto diz respeito à desidratação do ministro Paulo Guedes ao longo do tempo. O próprio presidente, em outras oportunidades, deu indicativos que o Paulo Guedes já não era o seu posto Ipiranga, já não era o seu ministro favorito. Mas o Paulo Guedes, olhando de fora para dentro do governo, ainda é um fiador em relação ao mercado. Os políticos podem não morrer de amores por ele. Mas eu achei... Ainda é? Eu achava, Cássio... É mais pelo medo. Eu acho que é mais pelo medo, porque eu tenho a impressão que o mercado já não está mais tão confiante e apoiando o Paulo Guedes como ele estava. Eu tive a impressão que ele reduziu muito a musculatura dele em relação ao mercado. Exatamente pelo medo, o que vocês duas mencionaram. Porque o governo, com toda essa instabilidade, com toda essa insegurança, o que preocupa o mercado já não é mais a manutenção do ministro Paulo Guedes, mas quem seria o eventual substituto do ministro Paulo Guedes. Essa é a grande preocupação. Essa é a grande preocupação, porque nós sabemos que a troca do ministro da Fazenda, historicamente, reverbera algumas dificuldades. Queda da moeda, queda dos números da Bolsa e uma série de outros fatores. No momento em que há nomeação de um ministro que não seja bem visto pelo mercado, um ministro que seja um outsider em termos de economia, um ministro que seja até muito mais bolsonarista do que do mercado, ele causaria um estrago no mercado, e aqui eu não estou falando em termos de interpretação do mercado, ainda maior que a manutenção do ministro Paulo Guedes. Então ele talvez não seja o ministro dos sonhos mais, mas é melhor mantermos um ministro que não seja dos sonhos do que trazermos um pesadelo. Gente, eu ouvi a coisa mais louca que eu podia ter ouvido. E eu falei, gente, não seria possível, mas se tratando de Bolsonaro, Rogério Marinho, ministro ele é cidadania,
gostão pra caramba, e aí o cara ganharia, o Bolsonaro ganharia a eleição. O que sabe o cara? Ó, gente, só que nós... Temos que ir embora, né, pro intervalo, mas eu acho que pro Bolsonaro, o Rogério Marinho seria o melhor dos mundos, Zezé, nesse momento de eleição. Não sabe nada de economia, Santa Maria Gorete. Eu sei, mas e daí? O que importa é ganhar a eleição. Tem um dado do Rogério Marinho que pode ser um indicativo disso, infelizmente. O Rogério Marinho pretende ser candidato ao Senado no Rio Grande do Norte. E quem briga pela mesma vaga é o Fábio Faria, genro do Silvio Santos, filho do ex-governador do Rio Grande do Norte. E este problema está sendo colocado até pela imprensa no guarda-chuva do Bolsonaro. Então ele vai ter que resolver de alguma forma, pender para um lado ou pender para o outro. Colocando o Rogério Marinho no Ministério da Fazenda, ele estaria resolvendo a questão do Senado no Rio Grande do Norte, porque ele fala, olha, você vai para o Ministério da Fazenda, ele vai para o Senado. Verdade. Bom. Olha, Cássio, Deus me livre, vamos rezar, gente. Vamos acabar o programa, porque agora a gente vai ali rezar mesmo, porque a coisa está ficando séria. Eu quero agradecer muito a Cássio, a tua presença aqui. E a gente vai se encontrar de novo, hein? Porque foi 10 essa entrevista. Um prazer. Obrigada, viu? Eu estou à disposição, sempre um prazer. Obrigada.